Agora vamos conversar com João Maria Medeiros, que é publicitário e jornalista. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Um prazer tê-lo conosco. E eu peço que você possa compartilhar conosco a visão que você tem em relação ao plano nacional. Essa nossa política passando por muitas turbulências, né? Já passou o período de impeachment, agora estamos à beira de acontecer algo para que o presidente da República possa até cair ou não, né? E isso traz impactos fortíssimos na economia. Qual é a visão que você tem em relação a esse contexto? Robson, com relação à política, eu vejo a coisa muito conturbada, né? Nós estamos aí na iminência, na próxima quarta, depois de amanhã, a Câmara votar a autorização ou não para o STF investigar o presidente da República. O que os bastidores, né, tanto a oposição quanto a situação colocam é que ninguém sabe ainda qual será o desfecho desse quadro. Mas o que se vê também em função dessa derrama que o Palácio do Planalto fez em autorizando, liberando emendas que estavam presas aí há mais de ano, é que possivelmente essa votação seja favorável ao presidente Temer, né? Há uma grande expectativa, de repente, que surja alguma novidade, alguma nova delação, algo que possa impulsionar esses deputados que já negociaram o seu voto em posição contrária, né? Eu não acredito que nesse momento isso aconteça. O que certamente vai acontecer será uma segunda e talvez até uma terceira denúncia da Procuradoria-Geral de alguma forma, em cima do presidente. Então, é um outro processo que provavelmente vai acontecer tudo de novo. O Rodrigo Janot já disse que tem 3 balas na agulha. Já disparou uma, vamos ver se ele vai disparar as duas antes de sair do cargo, né? É verdade. E que alguns analistas mais próximos em Brasília comentam que talvez o erro do Rodrigo Janot foi ter fatiado essa denúncia, porque se ele vem com a denúncia mais encorpada, isso talvez tenha tido uma outra realidade. Mas o caminho é que o seguinte, está evidenciado uma prática no Brasil muito comum, né, que é essa coisa da troca, o velho toma lá da cá, que sempre estão condenados, mas que exatamente acontece por quê? Porque o presidente, veja, a situação econômica do país difícil, os estados em estado de penúria, os municípios, salários atrasados, salários, né, funcionalismo não funcionando, o serviço público não funcionando a contento, e de repente aparece quase 1 bilhão e pouco em aumenta emendas. Combustível, né, e a gente paga esse pato da emenda liberada. Exatamente. Então, assim, existe uma situação que é muito cômoda e é muito interessante. Você veja que se brigou esse ano inteiro, há 2 anos que praticamente o país não funciona como deveria em função dessas crises políticas. Se terou a ex-presidenta Dilma que ela não funcionaria, o país estava afundado. Então, assim, se criou uma expectativa de que Temer seria uma grande solução. E aí vem a realidade de que a corrupção, na verdade, né, ela é uma coisa endêmica e está em todo o sistema político. E vem das nossas raízes desde a colonização, né? Parece que não consegue se libertar, está difícil, né? É verdade. A corrupção é algo, por exemplo, o Brasil não é só um país único, exclusivo, que tem corrupção. Todo país tem corrupção. O grande problema é que a relação entre a política e alguns setores do mercado se prostituíram de tal maneira que a gente chegou a essa realidade triste que a gente vê hoje. É o que Raimundo Faoro, naquele livro Os Donos do Poder, ele fala dessa relação de promiscuidade, né? E também mostrando que você tem um contexto muito difícil de você saltar quando e gera corrupção, que é essa confusão entre o público e o privado, né? Um está ligado, interferindo no outro, né? Exatamente. E você falou aí em Raimundo Faoro, eu lembrei da teoria dos poderes do cientista político italiano Norberto Bobbio, que ele traça um caminho mostrando, né, que a corrupção é algo que, se o sistema político não tiver cuidado, ela vai engolir. E o que a gente vê no Brasil foi isso. Hoje o país está dominado, quer dizer, você tem uma gangue, uma verdadeira gangue de empresas que se locupletaram com dinheiro público, né, e essa relação com o sistema político, que uns dizem que é o financiamento de campanha e tal, mas é muito simplista trazer só para o financiamento de campanha. O problema é muito mais grave. A relação política do sistema político partidário hoje no Brasil precisa ser mudada. E da forma que está, se não houver uma mudança
grande, uma transformação profunda, nós vamos continuar, vai mudar apenas os agentes, vamos dizer assim, vai mudar apenas os personagens. Né? Mas que a corrupção ela precisa ser combatida não só no discurso, mas efetivamente na prática. E outro detalhe, é preciso também que essa limpeza que está sendo, que começa a partir da Lava Jato, ela se estenda para outros setores, porque estão se massacrando somente os políticos, só a classe política, quando, na verdade, um tipo de corrupção no nível dessa não passa só pelo político, existe passa pelo judiciário. Onde existe instituição pública, você tem, digamos assim, um espaço aberto para que a corrupção se instale, né? Exatamente. E aí, veja bem, talvez a política hoje começa a cortar na própria carne e a gente vai assistir, acredito eu, que vai ser mais doloroso ainda, é o judiciário cortar na sua própria carne. Porque a corrupção também está, se ela é endêmica no país, ela não está só no setor. Aí a questão é como é que ficaria uma situação onde se o judiciário é quem julga e autoriza tudo isso, como é que fica a situação se o próprio foi investigado, né? Mas aí é igual ao político no Congresso legislar em causa própria. Ele não vai aprovar nada que prejudique a sua classe, né? Mais ou menos. Mas o que a gente tem que também separar é o seguinte, como tem o mal político, né? Existem os bons políticos, né? E é isso que a gente precisa, porque uma democracia não vive sem o sistema político. A justiça também ela é permeada, né? Eu acho que a sua grande maioria são pessoas idôneas, né? Apesar de corporativistas, apesar de se fechar em torno dos seus benefícios próprios, mas ela é composta por, a grande maioria, por pessoas idôneas. E precisa ver essa depuração. Agora, é preciso, a sociedade brasileira, ela precisa saber, com muita cristalinidade, com muita transparência, o tamanho dessas relações promíscuas que existem intragabinetes, setoriais, que não chegam ao cidadão comum. Pois é, essa relação entre público e privado que acaba um ato de promiscuidade gerando a corrupção, né? E aí, até finalizando esse comentário em relação ao plano nacional, né? Espera-se que o povo na urna confirme todo um trabalho que está sendo feito pela Lava Jato, porque daqui a pouco volta quase tudo de novo os políticos que estão envolvidos. Como é que fica essa situação, né? Esse é um outro grande problema, viu, Robson? Eu não sou um cara fatalista, não sou descrente, muito pelo contrário, não sou pessimista, mas a gente precisa ter uma visão real muito clara. O que acontece é que o sistema político eleitoral brasileiro, ele é completamente corroído. Então, assim, você diz uma coisa séria que é a expectativa de todo mundo. 2018, ano de eleição, espera-se que a sociedade... Mas, assim, o eleitor brasileiro, de uma maneira geral, ele é muito bom para bater panela, ele é muito bom para gritar, mas ele é muito ruim para tentar entender e buscar um caminho efetivo de mudança na hora do voto. Né? Pelé, lá nos anos 70, final dos anos 70, Pelé cravou uma frase que diz: o brasileiro vota mal. E o brasileiro continua votando mal. Então, assim, só para concluir isso, o que é que acontece? Se não houver uma reforma política efetiva, o que é que está acontecendo? Quem vai dominar, né, o fundo de investimento das campanhas em 2018? São os maiores partidos brasileiros e são os partidos que têm o maior índice de investigados aí na corrupção. Então, assim, é estranho, né, saber se efetivamente essa depuração acontece, que deveria e deverá acontecer a partir do voto. Pois é. João Maria Medeiros, o tempo passa muito rápido, né? Eu me empolguei muito com a questão nacional, mas uma palavra, e você voltará aqui para a gente falar mais sobre o plano local, mas uma palavra sua em relação a o que é que a gente pode enxergar para 2018 nas eleições para o governo do Estado. Olha, eu acho que ainda é muito cedo, eu tenho uma visão muito clara e nas leituras de pesquisa que eu faço e nas avaliações que eu faço, conversa com muita gente. Quem seriam os pré-candidatos hoje? Não, hoje está posto na mesa o governador, né, que é legítimo e a busca pela reeleição, e ele já declarou que é candidato, vai trabalhar para isso. A senadora Fátima Bezerra, né, até porque é fundamental, ela precisa, o fato de ter mais 4 anos, o PT precisa se manter sua força política e garantir no mínimo de estrutura, que é o que ele tem. Se não há eleição, se perde nisso. Então, e aí alguns ou outros candidatos, mas eu acho que esse cenário eleitoral mais claro de saber quem são os agentes do jogo em 2018, só lá para março, fevereiro, o resto é muito balão de ensaio. Você vê muita gente aí, né,
se dizendo novo e utilizando das mesmas práticas antigas para querer se posicionar no cenário. Não dá para mudar o rótulo se o conteúdo é o mesmo, né? De forma alguma. João Maria Medeiros, muito obrigado pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Em breve retorna aqui. Obrigado, Robson. Obrigado a você, obrigado ao telespectador e sempre convidar, será um prazer estar aqui com vocês. Muito bem.